Beleza, estamos gravando a partir de agora com a continuação da parte de estudo de movimento uniformemente variado. Antes da gente entrar na equação horária de posição, que é o tal do sorvetão, eu gostaria de falar um pouquinho, falar um pouquinho de coisas que nós comentamos na última aula e fazer alguns complementos, né? Já tinha falado para vocês que a gente vai tentando, eu gosto de trabalhar o assunto meio espalhado, porque a gente vai aprofundando aos poucos e vai descobrindo algumas coisas, né? Não dá para você assistir um assunto, uma aula e pronto, acabou. Bom, da aula passada, a gente definiu o conceito de aceleração escalar, né, ainda. Eu faço sempre questão de lembrar que a gente ainda está considerando a aceleração um número, que ou é positivo ou por negativo, ele não tem direção e sentido ainda, né? Quando a gente entrar na parte de cinemática vetorial, aí é outra pegada. Isso aqui, então, é V menos V0 dividido por T menos 0, né? Isso vem da ideia de que um corpo, ao se deslocar em movimento uniformemente variado, ele tem a velocidade dele variando de uma forma constante. Então, o gráfico é uma reta. Lembrar que nós tínhamos aqui um tal de V0, né? Que é o ponto onde o ponto onde o gráfico passa pelo eixo Y, né? Que é a velocidade inicial. E num certo instante t, ele está se deslocando com uma velocidade instantânea, agora, uma velocidade instantânea v. Não é mesmo? Daqui a gente tirou a equação horária, então v igual a v0 mais at, né? Daqui nós tiramos outras coisas importantes, e é sobre isso que eu queria comentar com vocês agora. Uma delas é que a inclinação da reta tem relação com a aceleração do corpo, né? Na verdade, a tangente do ângulo θ equivale à aceleração do corpo, né? E veja como é interessante você perceber a matemática e a física se conversando novamente, né? Porque, veja, isso aqui é uma reta, concorda? Se isso aqui é uma reta, você concorda que o ângulo θ é sempre constante? Não é uma coisa que vai variando a inclinação. Ela está sempre naquela mesma inclinação. Então, o θ é constante. Se o θ é constante, nada mais lógico de imaginar, então, que a aceleração é constante. Tá? Estamos num movimento uniformemente variado. E a outra coisa que a gente tinha comentado é a respeito da área do gráfico, né? A área do gráfico, né? A área abaixo do gráfico, né? Essa área aqui, ó. Toda essa área aqui corresponde ao ΔS. Tá? Tudo isso a gente viu na aula de ontem. Outra coisa, agora eu quero partir desenvolvendo um pouco essa conta. Vamos olhar para essa conta um pouquinho aqui. Área igual a ΔS. Se você olhar para esse gráfico, que figura geométrica é essa aqui, gente? Alguém aí, por favor? Figura geométrica. Trapézio. Boa, boa, Rafa. Trapézio. Perfeito. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular a área do trapézio? Para quem não lembra, a área do trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, isso tem que ser igual ao ΔS. Ok? Presta atenção que coisa legal. Por isso que, tipo, quando você deduz a fórmula, você vai percebendo a física acontecendo. Ó. Quem é a base maior? Se você olhar para o trapézio, a base maior é isso aqui, ó. Essa é a base maior. Então, vou colocar lá, V. A base menor é isso aqui, ó. Bem aqui no cantinho. Mais base menor. Vezes.
O eixo X é a altura do nosso trapézio? O eixo X é a altura do nosso trapézio. Aqui, ó. Altura. Ah, então vezes a altura dividido por 2. Estão acompanhando? Tudo isso tem que ser igual ao quê? Ao ΔS. Tá? Agora, olha o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer. O tempo, eu vou passar ele dividindo. Então, eu só vou escrever essa conta de novo assim, ó. V mais V0 dividido por 2 é igual a ΔS sobre o tempo de percurso. Só que o ΔS sobre o tempo é a velocidade média. Então, o que a gente descobre ao olhar para a propriedade do gráfico, né? Tudo começou com aquela ideia de que a área é o ΔS, né? A gente já tinha discutido isso na aula de ontem. Ah, beleza. Vamos desenvolver então a fórmula. Desenvolvi a fórmula e percebi que a velocidade média de um move é igual à velocidade inicial mais a velocidade final dividido por 2. Certo? Gente, esta conta aqui, na verdade, é nada mais, nada menos do que uma média das velocidades. Média aritmética. Média das velocidades. Tá? Essa é uma propriedade peculiar para o move. Qualquer move, não importa qual move, a velocidade média de um corpo, ela é a média aritmética das velocidades inicial e final. Agora, eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte, para quem gosta um pouco de matemática. Por que isso é verdade, matematicamente falando? Eu tinha comentado com vocês que no move, a velocidade do corpo, ela evolui segundo uma PA. A velocidade evolui segundo uma PA. Por exemplo, quer ver? Ó? Imagina uma situação assim. Eu vou fazer uma tabela de posição. Posição não, perdão. Eu vou fazer uma tabela de velocidade do corpo em função do tempo. Tá bom? Presta atenção nessa tabela. Instante 0. Velocidade do corpo, 1. Instante 1. Velocidade do corpo, 3. Instante 2. Velocidade do corpo, 5. Instante 3. Velocidade do corpo, 7. Instante 4. Velocidade do corpo, 9. Tá? E assim sucessivamente. Já deu para perceber aqui a história. Percebe que a velocidade está evoluindo de 2 em 2 metros por segundo, não é? Ó? A cada 1 segundo, a nossa querida velocidade varia isso aqui. Quando vocês aprendem PA, vocês chamam essa variação aqui de razão da PA. Ah, então a razão da PA seria 2. O primeiro termo da PA seria a velocidade inicial. Vai percebendo isso. O primeiro termo da PA seria o V0. Aí, a partir da aceleração, a velocidade evolui de maneira constante. Tá certo? Agora, presta atenção num detalhe. Pega o primeiro termo da PA. Aqui. Pega o último termo da PA e tira a média. Se eu pegar o primeiro termo da PA e o último termo da PA e tirar a média, quem que eu tenho? O termo médio. É a matemática encaixada na física. Ploc. É a matemática encaixada na física. Tudo bem? A única diferença, para não dizer, né, é que lá na matemática a gente chama esses valores de termos, né? Ah, o primeiro termo, o segundo termo.
Aqui a gente vai falar que são as velocidades instantâneas em cada instante. T0, T1, T2, T3. Ficou claro, gente? Então, ó, por que eu estou falando sobre isso? Porque tem alguns exercícios de cinemática, quando você começar a fazer muitas questões, você vai perceber isso. Tem exercício que você só consegue resolver se você pensar esse tipo de coisa. O cara monta a questão de um jeito que você só vai conseguir chegar na resposta se você pensar na área do gráfico, se você pensar que o termo médio é a média dos outros extremos. Você tem certas nuances que são consideradas meio detalhes. E aí tem aquele exercício que você tenta uma equação, não sai, você tenta outra, não sai, você tenta outra, não sai. É porque está faltando alguma coisa. Geralmente, né, a gente também vai percebendo que conforme o exercício aparecer um gráfico, você vai ter que usar o gráfico. Ou você vai tirar a área, ou você vai pensar numa inclinação de gráfico, ou às vezes você vai propriamente tirar um ponto do gráfico, tá? Beleza. Dúvidas aqui, gente? Senão a gente pode passar para o próximo slide. Podem ficar à vontade para perguntar aí. Beleza, então. Então vamos passar. Eu deixo um tempinho assim para a gente processar um pouco tudo que eu falei, né? Eu não sei se tem gente que gosta de, às vezes, de copiar, né? Tem gente que gosta de tirar print, tem gente que gosta de copiar, então vou deixar um tempinho aí. Tá? O copiar, eu não sei como é que vocês lidam com essa questão do copiar, mas o copiar é bem importante, né? Na hora ali, no in loco. Às vezes é mais complicado porque a gente tem que ser meio ligeirão, né? O professor fala, você vai ter que ir prestando muita atenção no que ele está falando, mais do que ele está escrevendo. Né? Eu me lembro, por exemplo, que no cursinho, sobretudo em algumas aulas, né? Aulas de humanas, geografia, história, literatura, eu nem olhava para a cara do professor, cara. Eu abaixava a cabeça e ficava escrevendo. Porque eu achava que geralmente o resumo do professor de humanas, ele não é um resumo muito denso, porque se ele deixar a lousa muito densa, ele não dá aula, né? Então ele opta por ficar de frente conversando com vocês. Então os resumos de humanas, se você para às vezes para escutar a aula, meio que desencanar do quadro ou da tela, né? E só escutar a aula, você cria um resumo às vezes muito mais denso, tá? No caso das exatas acho que um pouco diferente, porque depende muito de deduzir uma fórmula, né? Gráfico, a gente tem que ficar olhando muito. Mas vamos lá, então. Espera aí. Aqui. Vamos falar de equação horária de posição. Veja, todo movimento é caracterizado por um corpo, né? Um corpo em movimento é um corpo cuja posição varia ao longo do tempo. Beleza. O primeiro movimento que a gente estudou, o mu, é aquele movimento onde a posição varia com o tempo, mas sempre com a mesma rapidez. Sempre com a mesma velocidade. Aqui não. Aqui a posição varia e a velocidade também. Né? Então, como é que a gente faz para chegar na equação horária de posição de um corpo? Bom, a gente vai partir da seguinte ideia. Primeiro, deixa eu vou escrever aqui. Eu vou pegar essa fórmula aqui, ó. Esta fórmula aqui, ó. E vou usá-la. Essa aqui, ó. Delta S sobre T igual a V mais V0 sobre 2. Eu vou pegar isso aqui, tá? Então, ó. Delta S sobre T igual a V, que é a V final, né? Mais V0 sobre 2. Só que tem um detalhe. Como o corpo está em move, eu sei também que V é igual a V0 mais AT. Certo? Isso aqui poderia ser uma equação 2. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse V igual a V0 mais AT e substituir aqui, ó. Ali. Tá? Então, eu vou pegar essas duas equações e vou começar a trabalhá-las. Então, eu vou escrever assim, ó. Delta S sobre T igual a... E que no lugar do V eu vou escrever V0 mais AT
Tudo isso é igual a V, né? Mais V0 dividido por 2. Tá aqui. Agora eu vou começar a desenvolver isso aí, né? A primeira coisa que eu vou fazer é passar o t, esse t aqui, ó, para lá, multiplicando. Só que eu vou fazer a distributiva com tudo, né? Então aqui, ó, tem um V0, aqui tem um outro V0. Vai conferindo a conta aí, tá? Isso aqui vai ficar 2V0 vezes t. Então vai ficar assim, ó. Eu vou começar aqui embaixo. Delta S é igual a 2V0t, certo? Mais... Agora, o t tem que multiplicar esse termo aqui, ó. Então vai ficar AT quadrado. Olha lá. Tudo isso dividido por 2. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu quero uma equação de posição em função do tempo, não é? Posição. Então, se eu quero uma equação de posição, eu vou abrir esse ΔS assim, ó. S menos S0 igual a 2V0t mais AT quadrado. Tudo isso dividido por 2. Ó, olha o que vai acontecer agora. Eu quero uma equação de posição em função do tempo. Então a posição tem que ficar isolada. Esse S, ele tem que ficar isolado. Então eu vou passar o S0 para lá. E aí eu vou fazer uma outra coisa, ó. S igual a S0. Então já passei o S0 para o lado direito. Agora tá vendo esse 2 aqui, ó, aqui embaixo? Ele está dividindo todo mundo que está aqui em cima. Então é 2V0t dividido por 2. Então, mais V0t, né? E AT quadrado sobre 2. Pronto, chegamos no sorvetão, olha lá. Pronto. O que é interessante da gente perceber no sorvetão? A primeira coisa é que a dependência da posição com o tempo é uma dependência do segundo grau. Então, é uma função do segundo grau. E aí nós somos obrigados a novamente pegar a matemática e trazer ela para cá, para que a gente entenda que cada termo da equação do segundo grau vai ter um significado, vai estar relacionado a um parâmetro. Então, veja, numa equação do segundo grau, né, numa função do segundo grau, você tem um y igual a ax2 mais bx mais c. Certo? Isso é uma equação do segundo grau. Cada um desses termos aqui vai ter uma significação na física. Então, primeiro, né? Onde você lê y, leia posição. Posição, ó, posição. Eixo y. Posição. Onde você lê x, leia tempo. Ok? Beleza. Notem que eu tenho um termo na equação do segundo grau que não tem o x. É o termo lá independente do x. Esse termo aqui, na nossa equação horária de posição, é a posição inicial, tá vendo? Ó? E, gente, faz todo sentido do mundo. Olha como a matemática é legal. Num movimento, só existe uma coisa que não depende do tempo. A posição de onde o cara partiu. A posição de onde o cara partiu, ela depende do quê? De onde ele quiser, da vontade dele. Você pode perceber que em toda equação horária de posição, o S0 ele vem desgrudado do tempo. Justamente porque a posição inicial depende de uma coisa aleatória, né? Você pode dizer o seguinte, conhecendo a posição inicial, eu posso prever onde ele vai estar. Aí, ok. Então, vamos lá. O que é o termo C? O termo C, ele corresponde
à posição inicial. O termo B, na minha equação, ele está ligado à variável de primeiro grau. Né? Então, é o V0. E o termo A, ele vale a aceleração sobre 2. Eu não vou escrever A sobre 2, né? Sobre 2. Tá? Essa é a significação, então, dos termos do sorvetão. Claro que aí aquilo, né, gente? No sistema internacional, tempo em segundo, posição em metro, aquilo que a gente já discutiu nas outras aulas, tá bom? Tudo bem, gente? Deu para entender como que a coisa transcorre, beleza? Agora, olhando para equações do segundo grau, que tipo de gráficos nós esperamos? Falem para mim aí, gráfico, como é que funciona? Gráfico para o segundo grau. Parábolas, boa, parábolas. Tá, mas tem algumas questões aí na parábola, né? Por exemplo, a parábola ela pode ser assim, né, com a concavidade para cima. A parte côncava da parábola pode ser para cima. Ou ela pode ser para baixo. Concordam? Certo? Geralmente, na matemática, qual é o termo que determina isto na equação? Como é que a gente determina? É o termo que está ligado ao x², né? Eu vou apontar para o termo aqui, ó. Esse termo aqui, ó. Tá vendo, ó? O sinal desse termo vai dar para a gente a concavidade. Tá? Mas, gente, para pensar um pouquinho. Esse termo aqui não tem a ver com aceleração? Tem a ver com aceleração. Então, a coisa funciona assim, ó. Se a aceleração for positiva, você espere um gráfico assim, ó. Por exemplo. Tá? Ô, gente, algumas coisas é muito importante a gente citar aqui. Nós não, embora a gente esteja usando a matemática, né? Nós estamos numa aula de física, então tem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado. O que eu quero dizer com isso? No eixo X, eu não posso ter número negativo. Ok? Por que eu não posso ter número negativo no eixo X, gente? Por favor, alguém? Por que eu não posso ter número negativo no eixo X? Porque não dá para voltar no tempo? Não tenho tempo negativo. Não tem tempo negativo. Qual a definição de início? É o t igual a zero. Então, quando você vai fazer um experimento, tudo começa a partir do momento que você começa a medir o corpo. Não tem tempo antes. Então, cuidado, porque esse gráfico não extrapola esse quadrante, que a gente chama de primeiro quadrante, não é mesmo? Outra coisa que eu queria comentar. Espera, antes de comentar a física. Na matemática, isso tem um nome, né? Domínio. Né? Se eu falasse assim, por exemplo, aqui, essa função é válida para todos os valores de tempo maiores ou iguais a zero. É o domínio da função. Na matemática, geralmente, vocês trabalham com domínio real para uma função de segundo grau. Função de segundo grau é domínio real. Você pode colocar qualquer número aqui. Né? Só que na física não dá para fazer isso. Então, cuidado, tá? Outro detalhe que eu queria comentar. O fato da concavidade ser para cima não quer dizer que esta curva possa encostar o eixo X. O meu desenho, ela não encostou. Mas ela pode encostar uma vez só. Ela pode encostar duas vezes. Né? Por exemplo, eu posso fazer um gráfico assim, ó. Que aí vocês vão ver que interessante que é esse gráfico. Ó, pronto. Vamos imaginar que o nosso corpo tá aqui. Então veja, a aceleração com concavidade para cima. Ele passou duas vezes pelo eixo X.
Tá? Daqui a pouco a gente vai discutir mais essa questão de passar pelo eixo X. Vamos só para não perder o foco. Agora, se esse termo aqui for negativo, né? Se o A for negativo, aí a nossa concavidade é... Peraí, eu vou desenhar um desenho um pouco menos tosco. Peraí. Vou fazer assim, vai. Pronto. Isso aqui para acelerações negativas. Tá? Beleza? Lembrando que a questão da aceleração ser positiva ou negativa vai depender muito de referencial que você adota, né? Por exemplo, imagine você jogando um corpo para cima. Jogando um corpo para cima. Quando eu vou jogar um corpo para cima, ele vai subir. Então eu, Danilo, vou escolher que para cima é positivo. Tá? Só que quando o corpo sobe, a gravidade está freando ele. Ela está para baixo. Né? Então percebam que esse tipo de situação poderia muito bem ser ilustrado por um gráfico assim, ó. O corpo partiu de uma altura inicial aqui, ó, subiu, chegou lá em cima e começou a voltar, tá? Evidentemente, aqui não precisaria para o negativo, né? Posição negativa. A gente para no solo, tá? Geralmente. Então você também, por exemplo, quando a concavidade do gráfico for assim, ó, para baixo, dificilmente você vai ver ele atravessar o eixo, assim, ó, tá? Beleza? Então, primeira questão em relação à aceleração. Outras questões importantes. Eu já acabei de falar um pouquinho aqui, mas eu vou falar de novo. Esse ponto aqui, ó, é um ponto importante nos dois gráficos. É o ponto que não depende do tempo, como a gente acabou de discutir aqui, né? Então, é o nosso famoso S0. S0. Tá? A posição inicial. Então, olhar para gráfico de move significa... São duas possibilidades, né? Se você estiver olhando para um gráfico de velocidade por tempo, você vai estar olhando para uma função de primeiro grau. Um gráfico de velocidade. Se você estiver olhando para um gráfico de posição, você está olhando para uma parábola. Com cavidade para baixo ou para cima. Tudo bem? Beleza. Outra coisa importante. Quando a concavidade encosta o eixo X, quando a parábola encosta o eixo X, esse ponto ele revela uma coisa importante. O que esse ponto representa, gente? O ponto onde a parábola encosta com o eixo X. O que ele quer dizer na física e na matemática? Isso! Na matemática, eu chamo de raiz da função. Eu chamo de raiz. É o valor onde a função zera, né? É o zero da função. Né? Posição zero, boa. Então, isso é o que a Jade falou aqui, é a física falando. Né? A Isa falou da matemática e a Jade falou da física. Né? É a raiz, ok. A física vai dizer que é o instante, olha só, instante no qual o corpo passa pela origem. Isso já tinha acontecido no gráfico do movimento uniforme, né? Quando a posição encosta no eixo X, quando o gráfico encosta no eixo X, né, de posição, significa que naquele momento o gráfico está parando, não passando pela origem, tá? Beleza? Tranquilo? Outra coisinha, só para a gente encerrar a discussão aqui, e eu vou partir por um exemplo, tá? Para a gente praticar um pouquinho. O que acontece se eu tirar a área desse gráfico, gente? A área do gráfico de posição em função do tempo.
Área do gráfico. Alguém? Área do gráfico? Bom, diz o ditado que quem cala consente, não é mesmo? Então, o silêncio de vocês me faz concluir que vocês estão pensando que a área do gráfico não dá nada. E vocês, de fato, estão certos. A área do gráfico não dá nada, tá? Ainda bem que ninguém respondeu nada. Olha só a arapuca, né? Eu adoro fazer essas arapucas, viu? Aí a pessoa, a área dá não sei o quê, não. A área dá não sei o quê, não. Não, essa daí não dá nada. Aí, deixa eu fazer uma pergunta, agora essa é séria, agora uma resposta. Como é que eu sei que a área não dá nada? Qual foi o raciocínio que eu utilizei? Não é um decoreba, por isso que eu estou dizendo. Qual foi o raciocínio que eu utilizei para concluir que a área desse gráfico não me dá nada? É um gráfico de posição por tempo. Vocês imaginem? Não sei se vocês vão lembrar que eu falei na primeira aula, eu acho. Opa, apareceu alguém falando aqui. Isso, ó. Isso. Puta, vocês lembraram, cara? Vocês lembraram, parabéns, viu? Parabéns. Nossa, parabéns, cara. Parabéns. Agora eu vou escrever parabéns de um jeito aqui, peraí. Mas eu quero ir para todo mundo, né? Peraí. Vamos ver quem entende isso. Pode ser assim também, quer ver, ó? Também, ó. Ai, ai. É outro patamar, maluco. Eu posso falar uma coisa para vocês? O mais legal, manda para ele, manda para ele, ele vai adorar. Sabe o que é o mais legal? Você faz isso na sala, você escreve, a piada ela é praticamente um simulado. Por quê? Você escreve e deixa na lousa. Tem aluno que bate o olho e kkkk. Tem aluno que fica olhando e fala assim, ué, peraí, mas como assim? Bens. Você sabe se o cara sabe a matéria ou não, cara. É um simuladinho. Aliás, podia até fazer um simulado, né? Você põe a foto, as alternativas assim, você riu, sim ou não? Só responde isso, você riu. Pela resposta você vai saber se a pessoa entendeu a piada ou não. Ai. Tudo bem, vamos lá. Tira print dessa tela, que essa tela ela tem uma piada pronta. Vamos continuar então. Let's go. O que eu vou fazer agora? Eu vou precisar da ajuda de vocês aqui. Eu vou colocar uma função matemática aqui do segundo grau. Eu escrevi uma função aleatória que eu nem sei se ela tem raiz ou não. E a gente vai fazer algumas coisas com ela. Então, vamos imaginar um corpo cuja posição em função do tempo ela está descrita pela seguinte equação horária. Ó. Eu escrevi assim, ó, 2t² mais 3t mais 2. Tá aqui, pronto. Então, qual é o nosso trabalho? É pegar essa equação de posição e destrinchar tudo que eu puder saber do corpo. Posição inicial, velocidade inicial, como é o gráfico de posição, como é que é a equação de velocidade, como que é o gráfico de velocidade. Tudo que eu puder saber do corpo eu vou conseguir agora a partir de uma única equação. Isso é que a gente chama de modelo. Né? A física clássica ela oferece um modelo perfeito
de um movimento, tá? Beleza. Vamos começar, então, linkando os termos, né? Bom, o termo sem a variável tempo é o S0. Então, S0 igual a 2. Então, ele partiu da posição 2 metros, tá? Ele partiu da posição 2 metros. A velocidade inicial dele é 3 metros por segundo. Tá certo? E a aceleração dele, presta cuidado aqui, tá? É 4 metros por segundo ao quadrado. Tá? Lembra que o termo ligado ao t quadrado é metade da aceleração. Então, aquele termo que você está lendo ali, você sempre vai multiplicar por 2 para achar a aceleração. Tá bom? Muito bem. Outra coisa que a gente sabe, pelo sinal da aceleração, é que a concavidade do nosso corpo é para cima. É uma coisa assim, ó. Certo? Tudo bem? Beleza. Que mais que a gente pode fazer? Será que a gente pode dizer que ela encosta no eixo X ou não? Como é que a gente faria isso? E aí? Será que ela tem raiz, não tem raiz? Como que a gente avalia isso? Vamos tentar calcular, né? Então, ó. Eu vou escrever assim aqui, ó. O corpo passa pela origem. Para eu responder essa pergunta, eu preciso igualar essa função a zero e ver se ela tem raiz. Então, eu teria que fazer isso aqui, ó. 2t quadrado mais 3t mais 2 igual a zero. Tá? Vou tirar lá o delta. Delta. B quadrado menos 4A. Eu peço que vocês confiram essas contas, tá? Por favor. C. Ok? O que a gente vai perceber aqui? Vê se vocês concordam. Quando eu tentar resolver esse delta, eu vou perceber que ele é negativo. Se o delta é negativo, significa dizer que a função não tem raiz. Então, a função não tem raiz. Tá? Então, por que é importante você dizer se a função tem ou não raiz? Porque se você sabe que a função não tem raiz, o que significa dizer isto? O corpo não passa pela origem. Nenhum momento. Em nenhum momento ele passa pela origem dos espaços. E, gente, isso já era meio intuitivo. Sabe por que já era? Porque se você olhar aqui, ó, não tem nenhum valor de t que você coloque aqui que vai fazer isso aqui valer zero. Ó. Então a gente imagina... Espera só um pouquinho. Manter. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Só para melhorar esse gráfico. Aqui, pronto. Então, a gente imagina que o gráfico de posição em função do tempo deve ser um negócio mais ou menos assim, ó. Tá? Ele partiu de uma posição inicial aqui, ó. 2, que é esse termo aqui, ó. E ele cresce, a posição dele vai evoluindo de acordo com essa função aqui, ó. Tá? Então, se você quiser escolher qualquer tempo aqui, ó, você consegue achar uma posição para ele. Você percebe que a curva está ficando cada vez mais íngreme? Porque como ele está acelerando, ele está indo cada vez mais rápido, a cada segundo ele anda muito mais do que ele andava no segundo anterior. Não é que nem no Move.
No move, a cada segundo ele anda a mesma coisa. Não, no mu, né? Aqui no move, no próximo segundo, ele vai andar mais do que no segundo anterior. No outro segundo seguinte, ele vai andar mais do que nos segundos anteriores, e assim por diante. Por isso que a curva vai ficando cada vez mais acentuada nesse caso, né? Tá? Beleza? Outra coisa importante aqui. Equação de aceleração, de velocidade, perdão. Equação horária de velocidade. Bom, a equação horária de velocidade é do tipo v igual a v0 mais at, não é mesmo? Então, eu já conheço esses termos v0 e a da equação de posição, do tal do sorvetão lá. Então, a equação horária é super simples. Ela é v igual a v0 mais 4t. Pronto. E isso nos permite elaborar o gráfico de velocidade por tempo. Espera aí. Perdão, gente. Tá? Ó, o gráfico de velocidade por tempo. Aqui, o que a gente pode fazer com o gráfico? Eu posso identificar o coeficiente linear aqui, ó. Né? Então, ele parte de uma velocidade inicial e evolui como uma função de primeiro grau. Tá? Aqui é o ponto 3. Tá? Aqui um ponto t qualquer, né? Num instante t qualquer, quanto vale a velocidade nesse instante t qualquer? Ela vale 3 mais 4t. Tá? Assim como aqui, né? Num instante t qualquer, em que posição ele vai estar? Ele vai estar no 2t quadrado mais 3t mais 2. Essa é a função. Tudo bem? Beleza? Tá? Aí uma coisa muito interessante aqui, viu? Uma coisa muito interessante que tem exercício cabeludo que faz isso. Suponha que esse instante seja o mesmo aqui nos dois gráficos, ó. Tá vendo? Beleza? Tá vendo essa área aqui? Essa área te dá esse ΔS aqui, ó. Né? Porque veja, no gráfico de posição, isso aqui é o deslocamento, ó. Né? Quando ele vai daqui de um ponto inicial até um ponto final, ele fez um deslocamento, certo? Ele fez um deslocamento num certo instante, num certo ΔT. Então, quando você tira a área do gráfico aqui, ó, essa área, ela te dá exatamente esse deslocamento. Só que a gente não percebe isso na hora de fazer a conta, né? Tá? Mas é uma dica legal de você guardar. Então, ó, isso aqui é a área que é numericamente igual ao deslocamento. Tá bom? O ideal é que você consiga fazer isso com qualquer equação de segundo grau. Né? Inclusive, fica aí até uma dica, tá? Quando você estiver tendo aula de equação de segundo grau, nos seus cursos de matemática, no cursinho, onde você estiver assistindo aula, pega uma equação do segundo grau dessa e brinca de cinemática. Então, ó, faz de conta que o meu corpo está com uma equação do segundo grau assim. Tá bom, como é que é o gráfico? Como é que é o gráfico de velocidade? Né? Aí, deixa eu fazer um comentário que não tem nada a ver com vestibular, tá? Mas para quem vai para a área de exatas, acaba percebendo isso logo no começo do curso e é uma coisa muito interessante. Você perceba que a equação de espaço por tempo do move, ela é uma equação do segundo grau, não é? Segundo grau. A equação de velocidade por tempo é de primeiro grau. Certo?
Vocês perceberam também que existem termos da equação do segundo grau, que é o sorvetão, que vão aparecer também na de primeiro grau. Quer dizer, essas funções elas se conversam. As funções. O que isso quer dizer na prática, na verdade? Existe uma técnica matemática que converte uma função em outra. Esse processo de conversão de funções é chamado de derivada. Então, na física, muitas das funções horárias, elas são obtidas por derivações. Então, por exemplo, quando eu derivo uma função de espaço, na física, eu automaticamente obtenho uma função de velocidade. Quando eu derivo uma função de velocidade, eu encontro uma função de aceleração. Tá bom? Aí você fala, Danilo, por que você está me falando isso? Porque eu quero que você perceba o que está acontecendo por trás da cena, por trás daquilo que você decora. Presta atenção. Qual é a característica mais importante de um move? Não é ter aceleração constante? Certo? Isso é move. Agora vem cá. Uma equação de posição do move é do segundo grau. Quando eu derivo, eu faço essa tal derivada do cálculo, eu obtenho uma equação de velocidade, que é de primeiro grau. Então, toda vez que eu derivo a função, o grau dela cai. Se eu derivar uma função do primeiro grau, eu obtenho uma função constante, que seria o grau zero. Tá? Beleza? Tudo bem até aqui, gente? Isso é só um comentário, tá? Não vai mudar a sua vida se você souber isto. Mas é que eu acredito muito que quando você olha para isso, você começa a perceber que existe conexão entre as coisas, tá? E tem até um truquezinho, depois, se tiver tempo, eu até comento, como é que a gente faz para derivar uma função. É super simples, e tem um truque para isso, né? Depois a gente comenta, tá bom? Posso passar aqui para o próximo slide? O próximo slide, ele tem uma proposta. Não é uma brincadeira, né? Eu sempre falo brincadeira, mas assim, é para a gente pensar juntos aqui. Tá? Vocês tentarem responder e tal. A brincadeira é a seguinte: eu vou colocar um gráfico de posição em função do tempo. Eu vou colocar um gráfico de posição em função do tempo. E a gente vai classificar o movimento. Tá? Progressivo, retrógrado, essas coisinhas aí. E vamos tentar montar o gráfico correspondente de velocidade por tempo, tá? Beleza? Então, por exemplo, vamos imaginar um gráfico de posição em tempo assim, ó. Pronto. Tá aqui. Eu vou escolher de propósito um gráfico onde o corpo não passe pela origem, tá? Gente, a origem tá aqui, ó. Origem dos espaços, no eixo Y. Percebe que ele partiu daqui, ó, de um S0. Tá? Você concorda comigo que, a princípio, dá para perceber que o corpo está andando para trás? Por que ele está andando para trás? Alguém? Por que ele está andando para trás? Por que ele está andando para trás? Ou melhor, né? Não por que ele está andando para trás, né? Eu fiz uma pergunta meio tosca também. Como é que eu sei que ele está andando para trás? Aqui, ó, nessa parte. O que o gráfico está me mostrando? Exatamente isso, Jade. Com o decorrer do tempo, a posição diminui.
ele está se aproximando da origem, ó. O S dele está ficando menor. Só que acontece... É isso aí, perfeito. Parabéns de novo. Só que acontece o seguinte. Esse instante aqui é um instante importante. Esse instante. Eu vou chamar de TI. Por quê? Porque a partir desse instante ele passa a andar para longe da origem. Para longe da origem. Então, esse ponto na parábola, vocês chamam de vértice lá na matemática. Tá? Aqui na física, esse ponto ele vai se chamar de ponto de inversão de sentido. Isso aqui é a inversão Então, tenta imaginar uma situação, gente, de um objeto qualquer que está andando para trás e, de repente, passa a andar para frente. Deu para entender? Esse ponto é sempre um ponto de inversão de sentido. Gente, esse ponto ele revela para a gente muitas coisas. Muitas. Por exemplo, para um corpo inverter o sentido de movimento, tem que acontecer uma coisa muito óbvia com ele. Em algum momento, ele tem que parar. Por que ele tem que parar? Porque a velocidade tem que trocar de sentido. Aquela história de que tudo que sobe... Completa a frase. Tudo que sobe... É sério, gente. Completa a frase. Tudo que sobe... Os cara não querem completar a frase porque eles têm medo de cair na pegadinha, em alguma pegadinha. Tudo que sobe, desce? Não. Tudo que sobe, para e depois desce. Tudo que sobe, para e depois desce. Esse processo de descida, antes de acontecer a descida, ele precisa parar. Esse momento em que o corpo tem uma velocidade zero é um instante muito pequeno. Muito pequeno. A gente não consegue perceber este instante. Né? Os nossos frames que a gente observa não conseguem capturar isso. Então, uma coisa muito importante que vocês têm que guardar desse gráfico é o seguinte. Toda vez que o gráfico apontar para um vértice, é o momento onde a velocidade do corpo é igual a zero. Por que isso é importante? Porque isso influencia no gráfico da velocidade pelo tempo. Você sabe que tem um instante t que a velocidade tem que bater aqui, ó. Eu vou chamar de TI. De novo aqui, não é T1. TI. Tá? Então, o gráfico da velocidade tem que encostar aqui no eixo, ó, nesse instante. Tá? Bom, outras questões importantes agora. O gráfico, bom, isso aqui é um gráfico de segundo grau. Tá. Esse aqui é um gráfico de primeiro grau. Os gráficos de primeiro grau, eles podem ser crescentes ou decrescentes. Não é mesmo? Como é que eu decido isso aqui no gráfico da velocidade? Como é que eu vou saber se a velocidade é assim, ó, para cima ou para baixo? E aí? Reta crescente ou decrescente? Tenta lembrar da parábola. A nossa parábola, ela está com concavidade para cima, não está? Por que ela está com concavidade para cima? Porque provavelmente, qual é o termo que está relacionado à concavidade da parábola? Vamos voltar aqui, ó.
Opa, peraí, apareceu alguém falando aí. Desce. Tem gente falando desce. O que é Eu esse acho que V? vai ficar tipo um V, tá ligado? O Porque gráfico primeiro... não pode ser um V, Dudu. Tem que ser uma reta só. Isso é uma coisa tensa. Isso é uma coisa tensa. Ó, presta atenção aqui. Primeira coisa, a concavidade da parábola indica o sinal da aceleração. Lembra disso? A gente deduziu, a gente mostrou isso aqui, ó. Aqui, ó. Concavidade desse jeito é porque a aceleração é positiva. Então, eu sei que esse corpo ele tem uma aceleração positiva. Se a aceleração é positiva, a função aqui tem que ser crescente. Lembra da aula de ontem? Na aula de ontem, o que a gente percebeu? Quando a reta de velocidade era crescente, é porque a aceleração era positiva. Então, se a concavidade é assim, para a posição, o gráfico de velocidade tem que estar sempre crescendo. Talvez o que esteja incomodando muitos alunos é a história dele passar pelo zero. Gente, o que acontece é o seguinte. Nesse intervalo de tempo aqui, ó, ele está indo para trás, não está? Nesse delta T1 aqui, ó. Se ele está indo para trás, é porque a velocidade dele é negativa aqui, ó. Ele está em movimento aqui retrógrado. Porque ele está indo para trás. Se ele está em movimento retrógrado, lembra da aula do mu. Movimentos retrógrados, velocidade negativa. Só que acontece o seguinte. De repente ele inverte o sentido do movimento e passa a ir para frente. Então, este trecho do gráfico, ele é um trecho em que ele está em movimento progressivo. Portanto, a velocidade dele tem que ser positiva. Então, o que acontece? Então, você tem que juntar as peças do quebra-cabeça. Qual é a primeira peça do quebra-cabeça? É uma reta. Deixa eu ver aqui, peraí. Isso! Agora sim! Ele começa lá de baixo, ó. Ele começa com uma velocidade negativa até ele parar. Então ele faz isso, ó. Ele está freando, gente. Quando você olha para isso aqui, ó, eu sei que é difícil acreditar, mas ele está freando. A velocidade dele está ficando próxima do zero, ó. Ele tá freando, tá? Aí aqui ele para. Para por quê? Porque ele trocou o sentido. A partir daqui ele começa a andar para frente, progressivo. Então a velocidade vira positiva. Olha lá. Pronto. Meu, isso é muito difícil fazer, cara. Não é brincadeira, não é brincadeira. Perguntas aqui. Se vocês quiserem, a gente pode fazer outro. Se quiserem, a gente pode fazer outro. Percebe que não tem tanta importância nesse contexto se ele encosta na origem ou não? O que você tem que perceber no gráfico é uma correspondência entre concavidade e a velocidade e, sobretudo, esse pontinho mágico aí que é o vértice da parábola. Né? Por exemplo, peraí que estão perguntando alguma coisa aqui. Vou fazer, calma, vou fazer. Por exemplo, aí para quem curte matemática, tá vendo esse ponto aqui, ó? Esse ponto aqui, ó. Ele tem um ponto no eixo X, né? Ó. E tem um ponto no eixo Y. Isso aqui é chamado de vértice da parábola. Você tem fórmula na matemática para achar o X do vértice e o Y do vértice. Né? O X do vértice é menos B sobre 2A e o Y do vértice é menos delta sobre 4A. Tá? Cobrem os profs de mate de vocês para falarem sobre isso, porque vocês vão usar isso na física. Tá? Beleza? Vamos fazer outro, então? Vamos fazer outro. Outro.
Vamos trocar concavidade agora, né? Pode ser? O que é Xavier e Ivete, velho? Não entendi a piada. Eu não tô no patamar, velho. Quem que é o Xavier e Ivete? Ah! Putas, piada, né? Tá vendo? Ó, fiquei de fora, tá vendo? Eu não sou do patamar. Não entendi a porra da piada. Não entendi. Vamos fazer outro aqui, vai. Assim. Não, vamos apagar aqui, né? Não precisa fazer tudo isso. Não tem porquê, né? Pronto. Foi boa, gostei também. Eu gostei. Achei legal. Olha aqui, ó. Outro exemplo. Tá? Peraí, deixa eu desenhar maior, gente. É que eu fiz uma coisa aqui da qual eu me arrependo. Por que eu puxei ele tão pra cima, né? Na hora de fazer o gráfico. Podia ter deixado aqui, cara. Puxar um pouquinho mais pra baixo aqui, ó. Pronto. Agora vai. Então vamos lá, vai. Eu vou só trocar a concavidade da parábola para a gente fazer com outro caso, um outro exemplo. Pronto. Então, ó, qual que é a dica? Eu falo a dica que assim, como eu trabalhava com os exercícios, então eu estou passando a minha experiência para vocês. Eu sempre procurava primeiro o vértice. O vértice ele me diz tudo do negócio. Então aqui você tem um instante onde ele troca o sentido do movimento. Então a primeira questão é: se a parábola tem vértice, o gráfico de velocidade tem que tocar o eixo X, ó. Parábola tem vértice, o gráfico toca. Por que eu estou dizendo isso? Porque você fala, não, mas espera aí. Tem alguma parábola que não tem vértice? Tem. Por exemplo, imagina se o gráfico fosse assim, ó. Posição por tempo. Ele faz isso, ó. Ele pega só um toco da parábola. Ele pega só um toco da parábola. Tá? Se isso aqui é uma parábola. Só que você não está vendo o vértice, porque o vértice estaria aqui, ó, para o tempo negativo. Então, esse tipo de movimento não inverte o sentido, tá? Porque a parábola não tem o vértice. Não sei se ficou claro isso, gente. Tá? Beleza. Então, vamos lá. Primeiro, vamos classificar os trechos do movimento, né? Este primeiro trecho aqui, ele estava andando para frente, ó. Ele partiu aqui de uma posição inicial. E aí, a posição dele foi aumentando, ó. Ele estava aumentando. Então, ele está se afastando da origem. Né? Então, esse primeiro trecho do movimento, eu vou classificar ele como progressivo. Progressivo. Tá aí. Se ele é progressivo, a velocidade dele é positiva. Opa, tá certo. Tá? Outra coisa importante, né, que talvez já acabou deixando passar batido, a concavidade indica para mim que a aceleração é negativa. Tá? Isso significa que a nossa função horária ela é decrescente. Beleza? Tá. Esse outro trecho aqui, o movimento é retrógrado. Aí. Beleza? Velocidade negativa. Agora vou montar o gráfico de velocidade. Ó.
ela começa positiva. No instante TI, ela vai para 0. E a partir dali, ela vai ser negativa. Tenta imaginar isso acontecendo. Uma reta que cai, ela decresce. Ela começa no positivo. Aqui. E faz isso, ó. O instante em que ela zera é onde o corpo inverte o sentido do movimento. Quer dizer, ele estava indo para frente, ó, em movimento progressivo, parou e começa a andar para trás. Retrógrado. Tá? Pesado, hein? Perguntas aí, gente. Eu tenho mais uma pergunta para a gente encerrar essa discussão de gráfico ainda. Faltou a gente fazer uma coisa. A gente classificou o movimento em progressivo ou retrógrado. Faltou acelerado ou retardado. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos primeiro voltar no gráfico amarelo. Tá vendo esse primeiro trecho aqui que eu sinalizei como movimento retrógrado? Ele é retrógrado acelerado ou retardado, gente? Retrógrado acelerado ou retardado? Retardado, boa, boa. Sabe por que ele é retardado? Veja, ele está indo para trás, mas ele vai parar aqui, ó. Ele vai parar aqui. Se ele está indo para trás, mas ele vai parar, ele tem que estar freando. Vou repetir meu raciocínio, ó. Ele está indo para trás, mas vai parar. Se ele vai parar, ele tem que frear. Então é retrógrado, retardado. Para quem lembrar da aula de movimento na aula de ontem, a gente falou do sinal, né? O problema do sinal. Toda vez que a velocidade e a aceleração tiverem sinais diferentes, o movimento é retardado. Tá? Só que aí, o que acontece depois que ele para? Aí ele começa a ir para frente. E você começa a perceber que ele vai para frente cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido. Então ele está acelerando de fato. Então ele é progressivo acelerado. Aqui, ó. Progressivo acelerado. Tá bom? Agora no de baixo. No de baixo. Vamos lá. Ó. Ele começa em movimento progressivo, mas vai parar aqui. Então, se ele vai parar aqui, é porque o movimento é de frenagem. Então, é um movimento progressivo, porque a velocidade é positiva, mas como a aceleração é negativa, ele é um movimento retardado. Progressivo, retardado. Tá. Aí, o que acontece? Ele para e começa a voltar para trás, mas cada vez mais rápido. Você vê que a curva está afundando, né? Ela está ficando mais íngreme para baixo, por causa da concavidade, né? Então, eu tenho um movimento acelerado aqui. Aqui a aceleração é negativa, ela continua negativa, né? Acelerado. Percebe que a aceleração nunca troca o sinal, né? Afinal de contas, ela é constante. Então, ela não pode trocar o sinal. Quem troca o sinal no movimento ida-volta é, de fato, a velocidade. Tá bom? Perguntas até aqui? Dúvidas? Vai uma sugestão bastante interessante quando vocês forem fazer os seus mapas conceituais, os seus mapas de resumos, né? Seria interessante você tentar fazer isso sozinho, né?
A construção desse processo de raciocínio, ela vai ser feita por você uma vez. Você faz, obviamente, vai esquecer uma outra coisa, vai errar, né? Dentro daquele processo do período de estudo. Aliás, depois no final da aula eu preciso conversar com vocês sobre isso. Sobre os plantões, tá? Na semana que vem a gente já está falando, já está abrindo. No processo de estudo, é importante você tentar reproduzir certas coisas. Então, por exemplo, por que tudo isso é difícil? Pelo menos aparenta ser, né? Porque tem muita informação ao mesmo tempo. E eu não sei se ficou claro a necessidade de você ter visto a aula anterior, antes de ver a aula de hoje, né? Porque porque acontece? Muitas das coisas que a gente está comentando aqui foram comentadas de novo ontem. Aliás, pela primeira vez ontem. Mas eu faço isso de propósito. Por quê? Porque cada vez que eu comento, eu aprofundo um pouco mais. Então, ontem, a gente fez o quê? Equação de velocidade. Beleza. Hoje, a gente já entrou com a equação de movimento e já ficou mais denso, tá? Então, o que eu faria se fosse vocês? Na hora de estudar esse assunto, pega uma ficha ou um papel mesmo. Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês o que eu fiz. Espera aí. Antes de dar aula. Espera aí. Tá aqui, ó. Aqui. E aqui, ó. Entendeu? É importante fazer. É importante fazer. Aí você fala, poxa, você faz isso toda vez, Danilo? Faço. Tá? Isso vai te deixar seguro quando você estudar. Porque tem muita gente, e eu entendo, né? Eu entendo o que acontece. Tem muita gente que tem uma questão com o andamento do estudo, né? Então, assim, eu não posso me atrasar. Então, tem alunos que muitas vezes pulam a etapa da leitura e da construção dos resumos, né? A construção dos resumos, gente, ela precisa ser feita de duas formas, né? A primeira é o que a gente está fazendo aqui, você está fazendo comigo, né? Por isso que eu recomendo fortemente que você anote as coisas, né? Vai montando os gráficos, vai desenhando, eu deixo o slide bastante tempo, e depois você tente montar isso sem olhar a anotação de aula. Você deixa a anotação de aula para fazer uma conferência, tá? Por quê? Porque para você subir daquele nível que você precisa, para chegar lá nos 80% de prova, 85%, você precisa saber o que as pessoas não sabem, o que a maioria não sabe, né? E são esses detalhezinhos, né? Você bateu o olho num gráfico de posição e já pensaram de velocidade, tá? Você imagina a quantidade de tempo que você economiza se você sabe isso rápido, né? Tudo bem, minhas divagações aqui. Vou trocar aqui o slide, então. Vou trocar. Bom, para nós finalizarmos a nossa discussão teórica de MOVE, né, a gente vai falar um pouquinho da equação de Torricelli. Tudo que foi apresentado de MOVE na aula de ontem e na aula de hoje, mais a pré-aula, né, que na verdade ontem foi meio que a pré-aula, né? Na aula de ontem e na aula de hoje, tudo isso é geral. O que a gente vai fazer na próxima vez, no próximo encontro, é aplicar os conceitos de MOVE nas situações verticais, né? Você tem normalmente problemas característicos de MOVE, né? Ou é o problema do carro acelerando e freando num farol, uma ultrapassagem onde os carros estão um acelerando e outro não, para você trabalhar com os movimentos, ou é vertical, queda livre e lançamento, tá? Então, para finalizar essa parte geral, vamos falar um pouquinho da equação de Torricelli. Da onde que surge a equação de Torricelli? Bom, a gente tem até agora, no nosso, vamos dizer assim, arsenal, né, de equações, duas equações. A equação de velocidade em função do tempo, que é igual a V0 mais AT, tá? Que eu vou chamar de equação 1. Equação 1. E a equação obtida a partir daquela propriedade do gráfico, né? Que a gente fez a área, aí pegou o ΔS, abriu, e chegamos no sorvetão. S de T igual
AS0 mais V0T mais A sobre 2T2. Então, olhando, eu vou chamar isso de equação 2. Equação 2. O que a gente percebe, então? Que o tempo ele se relaciona com a posição do corpo e com a velocidade. Né? Ele se relaciona com a posição a partir de uma função do segundo grau e ele se relaciona com a velocidade a partir de uma função do primeiro grau. O que a equação de Torricelli faz é estabelecer uma relação entre as duas variáveis independentes do tempo. Independente do tempo. Tá? Essa equação, ela aparentemente ela é complexa, mas ela não é complexa. Tipo, a ideia dela é eliminar aquilo que você não quer que apareça, que é o tempo. Então, como é que a gente chega na equação de Torricelli? Na equação de Torricelli, eu vou fazer o seguinte, ó. V igual a V0 mais AT, certo? Eu vou pegar isso aqui e isolar o T. T igual a V menos V0 sobre A. Certo? Isolei. Eu vou pegar esse tempo e jogar na equação horária. Então, eu vou substituir na equação horária das posições. Opa. Das posições. Troquei aqui a cor. Tá, então olha só. S igual a S0 mais V0 T sobre A aqui, tá? Mais A sobre 2 T quadrado. T quadrado. Eu vou colocar o T aqui de novo, ó. Tá? Esse T aqui, ó. Tá? Então vai ficar V menos V0 sobre A. Tá? E aqui eu vou desenvolver. Eu vou desenvolver. Então fica S igual a S0 mais. Aí aqui vai conferindo as contas aí, tá? Aqui eu vou começar fazendo já, talvez, então, uma distributiva. Então fica V vezes V0 menos V0 ao quadrado sobre A mais A sobre 2 vezes quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo aqui dividido por A ao quadrado. Tá aqui. Beleza? Só braço, né? Só braço. Ah, Danilo, por que você está fazendo isso? Porque isso deixa você ligeiro na matemática, isso deixa você ligeiro na hora de resolver uma questão, isso deixa você ligeiro na hora de perceber coisas. Isso não cai no vestibular. Né? E a gente só está fazendo isso porque a matemática que está relacionada a isso não é uma matemática tipo avançada, ela é uma matemática do nosso nível médio. Tá? Beleza? O que dá para a gente fazer aqui? Vamos desenvolver mais. S igual a S0 mais. Aqui a gente pode deixar isso aqui, ou já começar a abrir. Deixar V vezes V0 menos, perdão. Menos V0 ao quadrado sobre A mais A sobre 2 vezes. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu não vou, já vamos começar meio que mexer nas coisas. Esse A aqui, eu vou cancelar com esse aqui. E já vou incorporar esse 2 para cá. Então vai ficar assim, ó. V quadrado
menos 2v vezes v0 mais v0 quadrado. Tudo isso sobre 2a. 2a. Tá aqui. Agora, eu vou começar a tirar esse monte de coisa da raiz dessa fração aqui. E vou passar o S0 já para cá, para ele virar ΔS. Tá? Porque vocês lembram que na equação de Torricelli a gente tem um ΔS. Né? Então, ó, ΔS é igual a V vezes V0 sobre A menos V0 quadrado sobre A mais V quadrado sobre 2A aqui vai ficar assim, ó, esse termo, ó, vê se vocês concordam. Menos 2V V0 sobre 2A. Aqui, ó, menos 2V V0 sobre 2A. Eu vou cortar o 2. Vai ficar assim, ó. Opa. Perdão. Então, menos V V0 sobre A mais V0 quadrado sobre 2A. Aqui. O que dá para cancelar daqui? Ó, tá vendo esse V0A com menos VV0A? Então, a nossa conta ficou assim agora. ΔS é igual a... Aqui você tem isso aqui, ó. V quadrado sobre 2A. Eu vou escrever ele aqui. E aqui você tem, ó, V0 quadrado sobre 2A menos V0 quadrado sobre A. Tá? Isso aqui é... Se você fizer essa conta, se você pegar esse cara aqui, ó, e fazer com esse outro aqui, tirar o mínimo e tal, você vai chegar nesse número aqui, ó, ver se você concorda. Menos V0 ao quadrado sobre 2A. Tá? Quer ver um jeito, talvez, para você perceber isso? Enxerga que isso aqui, ó, é V0 ao quadrado sobre A vezes meio. Vezes meio. Então, você tem meio de uma coisa menos uma coisa inteira. Ó. Tá? Repetindo. Você tem meio de uma coisa menos uma coisa inteira. Dá menos metade dessa coisa, que está aqui, ó. Tá? Beleza? Para terminar, a gente pode só juntar aqui, ó. ΔS é igual a V quadrado menos V0 ao quadrado sobre 2A. Tá? Passa para lá a aceleração e isola o V quadrado. Então fica V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Tá? Isso é a equação de Torricelli. Você nunca vai precisar fazer isso numa prova. Eu fiz para mostrar para vocês, na verdade, que a equação de Torricelli ela é obtida a partir da junção das duas equações que a gente já tinha deduzido. A equação de espaço, né, de posição, e a equação de velocidade. Tudo bem? Beleza? Questions? Perguntas? Pesou? Pesadinho, né?